nós vamos falar sobre isso, sobre menopausa, músculos, proteína, longevidade. E eu quero que vocês reflitam em uma questão muito importante, sabe? Vocês não têm que mudar a alimentação de vocês, o hábito de vocês, a rotina de vocês, pensando no corpo que vocês querem para o verão, para entrar em um biquíni. Vocês precisam pensar como vocês querem viver daqui a 10, 20, 30 anos. E eu sei, gente, é muito difícil para o nosso cérebro pensar a longo prazo desta maneira e conseguir imaginar. Porque o nosso cérebro, ele não consegue visualizar a longo prazo. Tem que ser algo intencional, é o que eu sempre falo. Então nós temos que parar de fato e refletir. Tudo que eu estou fazendo hoje é para ter um corpo para o próximo mês ou é para ter um corpo funcional, saudável e sim, com mais energia, mais magro para o resto da minha vida? Para quando eu tiver, sei lá, 50 anos, 40 anos de idade, 60 anos de idade. Então eu quero que vocês comecem a pensar dessa maneira. E a menopausa, gente, ela não é só quando nós paramos de menstruar. É, na verdade, o maior sinal que você entrou na menopausa, mas ela é uma virada hormonal no corpo da mulher. Então tem toda a questão também emocional, né? Que, nossa, eu estou entrando na menopausa, eu já não sou jovem. Tem toda a questão emocional, de você estar passando para essa fase. E também tem a questão hormonal. Tem queda do estrogênio, principalmente o estradiol, que é o que protege o nosso músculo, os nossos ossos, a pele, que deixa essa pele bonita, fundamental para o metabolismo, controla onde a gordura se acumula. Então, quando nós somos mais novas, a gordura ela vai ser acumulada nos braços, coxa, bumbum, um pouquinho mais na barriga. Mas quando a mulher entra na menopausa, com a queda do estradiol, essa gordura ela vai sendo distribuída mais para a região abdominal. Então ela vai perder coxa, ela vai perder glúteo. Por quê? Vai toda essa gordura para a barriga. Então a distribuição ficou diferente. Porque teve essa queda hormonal. Também vai ter uma queda de progesterona, que está ligado ao sono. Por isso que na menopausa a mulher pode ter sim problemas com sono. Então pensa o seguinte, uma mulher que já não cuida da sua higiene do sono hoje. Então vamos pensar assim, uma mulher que hoje não cuida do seu sono, não faz higiene do sono, não tem uma rotina, vai chegar lá na menopausa, como que ela vai cuidar assim do nada? Porque vai ter esse outro fator que a progesterona vai estar lá embaixo. Ela vai ter ânimo para cuidar? Não vai. Então já vai ter vários fatores que vai prejudicar para criar novos hábitos. Certo? Então a progesterona, ela cai antes da menopausa. Esses sintomas, eles aparecem mais cedo. Então olha só como existe toda uma mudança. E a testosterona também cai. A mulher, ela tem esse hormônio, mas de uma forma muito menor do que o homem. Porém, existe uma queda. E é aí que cai a libido, força, energia, massa muscular. Então a menopausa, ela é a queda de todos esses hormônios que mantêm o corpo da mulher forte e funcional. E tem um impacto muito grande dessa queda de estrogênio. Você perde de forma acelerada a massa muscular. A partir dos 40 anos a gente vai perdendo massa muscular. Então chega a menopausa, vai perder mais. O metabolismo, ele começa a ficar um pouquinho mais lento. O metabolismo ele só fica lento a partir dos 60 anos. Teve um grande estudo mostrando isso, certo? Vai ter mais gordura abdominal, porque teve essa queda do estrogênio. Vai ter mais flacidez também. Os ossos ficam mais fracos, por isso que eu sempre falo para consumir cálcio. Vai ter menos energia. Isso não é falta de força de vontade, não é mimimi, não é brincadeira, é fisiologia da mulher. Então, quando a mulher chega na menopausa, ela precisa entender que vai ter algumas mudanças. Por mais que você treine há anos, vai ter uma mudança pequena, mas vai ter.
E é o que eu sempre falo para vocês também. Tudo que vocês fazem hoje é para ter uma reserva para o seu futuro. Porque entra a longevidade aqui em jogo. Longevidade é um assunto que está muito bem falado. E o que seria isso? É você viver mais anos, mas viver com qualidade, em um corpo funcional, com energia. É subir escada sem sentir dor. É ter forças com 60, 70 anos, 80 anos. É conseguir correr com 80 anos, pedalar com 80 anos, não depender de ninguém. Ter autonomia e qualidade de vida. A musculação que eu faço hoje não é para eu ficar forte e musculosa. É para eu conseguir lá no futuro levantar da privada. É para eu conseguir lá no futuro ter essa reserva de massa muscular e não perder toda a minha força, todos os meus músculos. Porque isso vem acontecer. Então, quando eu enfatizo para vocês que a musculação é inegociável, é por conta disso. O músculo é o nosso órgão mais valioso, em questão até metabólica. Se você não tem uma boa construção de massa muscular, lá no futuro você vai ter muitos prejuízos, como sarcopenia. Você não vai ter força, você pode ter uma diabetes, você pode ter vários problemas metabólicos. E um metabolismo muito, muito lento. E mais gordura corporal, que está ligada a mais doenças. Então, assim, qual que é o difícil que você quer na sua vida lá no futuro? Pagar um monte de remédios porque você teve diabetes, colesterol, hipertensão, doenças cardiovasculares. Pensa só nisso, certo? Então, musculação, pegar peso, não é negociável. É algo que você tem que fazer para cuidar de você. E uma das coisas que as mulheres mais têm é a autonegligência. Fica o tempo todo tendo comportamentos que negligencia a si mesmo. Então só vai se cuidar quando a casa estiver limpa, os filhos estiverem na cama e tiver tudo perfeito na vida. Se coloca sempre em último lugar. Será que não é o momento de se colocar em primeiro lugar? Será que não é momento de se olhar, de sim cuidar dos outros, mas entender que só dá para cuidar dos outros se você cuidar de si mesmo? E cuidar de si mesma é pensar no seu eu do futuro que vai ter orgulho de você. Porque, gente, essas quedas desses hormônios causam muito impacto na mulher. E o que você faz agora é para esse futuro. A pele, ela também vai ficar um pouquinho pior, porque o colágeno, ele vai diminuindo. E claro, não precisa, gente, assim, suplementar colágeno, porque o colágeno, ele é uma proteína, mas ele não tem todos os aminoácidos necessários. Então, se você bater a quantidade de proteína ali, 2 gramas por quilo de peso corporal, você não precisa suplementar. E a proteína, ela é fundamental e muita gente negligencia a proteína. A quantidade certa de proteína. Porque a proteína, ela é fundamental para o crescimento e manutenção muscular. Produção de hormônios, formação de colágeno, recuperação dos seus tecidos, saciedade, sustenta o seu metabolismo, está ligado à longevidade. Certo? Mas como que a gente vive uma vida construindo essa melhor versão nossa no futuro? Pensando a longo prazo. Eu postei hoje lá no meu vídeo e eu sempre falo isso. Eu era uma mulher muito imediatista. Nossa, eu tô com vontade, eu quero. Eu quero fazer isso, eu faço. Ah, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Pronto, acabou. Mas esse pensamento me colocava numa vida muito aquém daquela que eu desejava. Então a vida que eu desejo está aqui, mas eu estou fazendo aqui. E eu não estou dando um passo para chegar aqui. E esse um passo é autoconhecimento, é mudar as crenças, é ter um pensamento pensando nessa vida que eu quero. Porque senão o tempo todo eu vou estar procrastinando a minha vida. Eu vou estar procrastinando as coisas que vão me fazer chegar nessa vida. E, gente, não é um fardo.
Cuidar da sua saúde não precisa ser um fardo, onde você acorda 4 horas da manhã, toma um banho gelado e tudo é um sofrimento e come uma comida sem graça e vai ser assim pro resto da vida. Não! Ser saudável é ter prazer na sua alimentação, é fazer atividade física com um propósito, é cuidar do seu intelectual com propósito também, porque, gente, o seu cérebro, se você não estimular ele, ele vai atrofiar. E é onde está relacionado o Alzheimer. Se você não ler livro, o seu cérebro vai diminuir de tamanho. Se você não fazer atividade física, os seus músculos vão atrofiar. Você vai começar a sentir muita dor. Você vai ter problemas em todas as suas articulações. Você pode sim desenvolver a longo prazo uma diabetes. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, mas meus exames estão tudo certo, mas a alimentação é tudo errada, não faz atividade física, é sedentário? Gente, é questão de tempo. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, você vai ver prejuízos na sua vida. Então é pensar como eu quero viver a minha vida, como que eu quero envelhecer. Isso é muito importante. Hoje eu vi um vídeo que me marcou, que era de um velhinho que sentou do lado de um jovem e esse jovem e ele estava num parque e esse velhinho deixou para ele, esse idoso deixou para ele um bilhetinho. Você tem todo o tempo do mundo, aproveita a vida. E aí o rapaz, ele estava com o celular dele, ele leu e ele começou a chorar, porque ele estava desperdiçando a vida dele. Ele não estava presente na vida dele. Então a mesma coisa. Pensa o seguinte, você se entrega a um monte de telas, é TikTok, é Instagram, é ficar vendo vídeo, é isso, é aquilo, um monte de coisa nas telas. Mas e a sua vida? Ela está passando. Se você não olhar a longo prazo, se você não pensar nesse futuro, em como você quer envelhecer, você não vai mudar agora. Igual muitas pessoas, problema de tomar água. Gente, a gente é adultas. Nós somos adultas. Se você tem problema de tomar água, pega um copo, coloca água, deixa do seu lado. Mas não tem dica prática. É a vida adulta. É a vida, sabe? É a vida sem mimimi. É a vida sem você se colocar como uma criança mimada. Eu tô falando isso, gente, porque eu tenho que falar isso pra mim sempre quando eu não quero fazer alguma coisa que eu preciso. Igual hoje, quando eu não queria treinar, porque era 5 horas da tarde, vem aquele 1 milhão de desculpa. Ai, tô muito cansada, foi um dia estressante. Ai, mas eu nunca treino nesse horário. Eu olhei pra mim e falei, mas você não é uma criança. Você é uma adulta. E a adulta tem responsabilidades. E você tem que ir e fazer. Entende? É você se olhar como uma adulta. É você não ter dó de você. Eu preciso fazer isso, eu preciso comer isso. E pronto. Ponto final. Eu agora sou responsável pela minha vida. E se eu comecei, eu tenho que fazer. E hoje eu vi o vídeo, até que eu mandei lá pra vocês, o medo de começar. E sabe qual é o maior medo? É medo de dar certo. Porque se der certo, você vai ter que continuar com aquilo. Porque é uma responsabilidade. Deu certo, você não tem outra escolha. E se você não fizer esse caminho que deu certo, vai vir a culpa. Os pensamentos, você deveria estar fazendo, você deveria estar fazendo. Então não é melhor você já seguir logo esse caminho e se der certo, pega a responsabilidade para você, você é adulta. Então não negligencie mais vocês. Não deixe a alimentação para vocês para depois. Não se entreguem a um monte de refeição diferente na semana. Então toda semana eu me permito comer pizza, lanche, sorvete, bolos, toda semana tem isso na minha vida. Isso vai se tornando uma rotina, vai mudando o seu paladar. Não negligencie também ter algo específico para vocês, um plano alimentar específico para vocês, um treino específico para vocês. Isso é investimento. Isso é investimento. E um plano alimentar, uma dieta, que é o seu padrão alimentar, dentro da sua individualidade, não é até você emagrecer. Não é até você conquistar o shape ideal. É pro resto da sua vida. Porque se você emagrecer 6 quilos, que era a sua meta, e não continuar, você vai ganhar tudo de novo.
ou talvez você vai manter o peso, só que lá no futuro vai ter consequências, vai entrar a menopausa. E como vai ser as coisas? Como vai ser a sua alimentação lá? Então é muito importante a gente ter esse olhar para se cuidar de verdade, para entender que a saúde não é uma brincadeira. Às vezes a gente não coloca como prioridade, mas é prioridade. E eu acho tão bonito quando eu vejo vídeos de mulheres que se cuidam sendo jovens. E eu fico, gente, uma coisa que todas essas pessoas têm é que elas pensam a longo prazo. Elas pensam o que eu vou fazer hoje que vai me levar à minha melhor versão e que o meu eu do futuro vai se orgulhar. Porque pensa assim comigo, toda vez que você procrastina, você está tratando o seu eu do futuro como um desconhecido. Você não está dando importância para você mesmo. E quem se prejudica é você. Quem não se sente digna no final é você. Igual hoje, eu determinei que eu ia gravar o vídeo hoje, então eu fiz cardio, já vim fazer o vídeo, e que eu ia editar hoje, e eu nunca fiz uma edição na minha vida. Nunca coloquei um vídeo no meu notebook, aí eu baixei o meu aplicativo, nunca fiz uma edição, cortando e etc, etc. Gente, demorou muito, eu pensei que ia demorar 30 minutos, mas demorou, sei lá, 3 horas. Ainda teve vários BOs. Gente, naquela hora eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas aí eu pensei, isso daqui vai agregar pro meu eu do futuro. Eu não estou procrastinando comigo mesma. E eu poderia editar o vídeo amanhã. Eu poderia ter feito 1 milhão de coisas. Eu tinha um monte de coisa pra fazer, ainda tenho. Mas eu falei, não, eu falei que eu ia fazer hoje, eu não vou procrastinar isso. Porque eu estou procrastinando comigo mesma e eu não vou me sentir digna depois. Então entendam, gente, é fundamental agora vocês se colocarem como prioridade também, ok? E tem uma dieta específica para menopausa? Não tem, tá certo? Não tem uma dieta específica para menopausa, é cetogênica, low carb, não existe. Não tem nenhum estudo que comprove isso. A dieta ideal para a menopausa é individual. Não precisa cortar carboidrato, não precisa cortar nada, mas precisa ser muito bem estratégico para essa fase. A quantidade certa de cada macronutriente, a quantidade de calorias. E na menopausa, a mulher sente mais vontade de comer doce. Porque teve essa queda de estrogênio, estradiol, teve essa queda de progesterona. Então também existe a questão emocional. E é por isso que eu sempre falo, saúde emocional, saúde mental é em primeiro lugar. É em primeiro lugar. Por isso que o meu acompanhamento e os desafios é falando sobre emoções, sobre mentalidade. Porque se não mudar isso daqui, os comportamentos não mudam. Então primeiro vem saúde emocional, saúde mental e depois a saúde do seu corpo. Mas os dois andam juntos, na verdade. Eles andam abraçadinhos. Se você não cuidar do corpo, a sua saúde mental vai sofrer. Se você não cuidar da sua saúde mental, o seu corpo vai sofrer. Então, por isso que o cuidado tem que começar hoje, agora, não tem um momento perfeito. Ok? Então, na menopausa, não pode negligenciar a proteína. E também tem um impacto na fome. A mulher, ela sente menos fome, menos vontade de comer. Então, ela vai querer mais doce, que é mais calórico ali, que ela consegue comer. Então, tem toda essa questão também que precisa ser analisada. Aí dá pra fazer shake, dá pra fazer um bolinho proteico. Tem que comer muitas fibras, 30 gramas por dia é muitas fibras, pode até suplementar, psyllium é muito bem-vindo. Coisas integrais, alimentos integrais, também é muito bem-vindo. Frutas, vitaminas, cálcio, a densidade óssea fica muito prejudicada. A densidade óssea fica muito prejudicada. Então precisa tomar cálcio. Lembra, no outro encontro eu falei do cálcio ser um dos nutrientes fundamental para a menopausa e para a vida em si, até quando a gente é jovem.